podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Em Portugal, 22% da população tem mais de 65 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta fatia da nossa população já atingiu a terceira idade, ou seja, são considerados idosos. Quando envelhecemos, sentimos o nosso corpo mudar gradualmente, naturalmente. Na chegada à terceira idade, as rugas ficam mais vincadas, as manchas na pele começam a aparecer e a cor do nosso cabelo também muda. A luta pela juventude eterna vai-se fazendo cada vez com mais ferramentas nos dias que correm e o envelhecimento é cada vez menos penoso, ainda que sempre cheio de desafios. O médico de família responde. Este é mais um episódio especial neste podcast do Hospital da Luz. Primeiro, convidámos o nosso especialista em Medicina Geral e Familiar do Hospital da Luz de Lisboa, Rodrigo Camilo, para vir conversar connosco sobre saúde dos idosos. Depois lançámos o desafio a todos os que nos seguem nas redes sociais do Hospital da Luz. Pedimos-lhe partilhem as vossas dúvidas e perguntas. O Dr. Rodrigo Camilo vai ajudar-nos a dar-lhes respostas. Finalmente, estamos aqui para perguntar e para ouvir. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este desafio, Rodrigo. Obrigado pelo convite e por me permitirem falar sobre este tema que me é muito querido. Bom, eu preciso também de agradecer a quem nos fez companhia no caminho até este podcast. Refiro-me, claro, à Maria, ao Carlos, ao João, à Inês, à Mena, à Cândida, à Alice e à Júlia e a tantos outros que também fizeram questão de participar nesta conversa, ainda que à distância. Começamos com um tema central, Rodrigo, a alimentação. Que cuidados especiais ou mudanças é que devemos fazer nesta fase da vida? O João pergunta se existe algum regime alimentar específico e mais adequado para pessoas mais idosas. Bom, nós temos a Organização Mundial de Saúde continua com a etapa dos 65 anos para distinguirmos realmente a pessoa idosa e nós temos hoje pessoas de 65 anos, de 60 anos, completamente jovens, com uma vida ativa, com o seu dia-a-dia, com a fazer desporto e nestes casos obviamente que a alimentação é mais ou menos o que tem sido e o que é na juventude. Obviamente que também é diferente quando nos deparamos com uma pessoa idosa e que já tem as mazelas do ser idoso, pode estar acamado, pode ter dificuldades na mastigação, pode ter dificuldades em engolir, problemas neurológicos, portanto nós temos que perceber sempre a pessoa que temos à nossa frente. A partir daí, também sabemos que as pessoas vivem cada vez mais e têm mais doenças por isso e uma alimentação tem que sempre ser adequada às doenças que o idoso tem. Pronto. Há algumas regras gerais. Saber que, à medida que nós vamos envelhecendo, também não precisamos de tantas calorias. Somos pessoas mais sedentárias, não gastamos tanta energia durante o dia, o que faz com que também não necessitemos de tantas calorias e de tantos alimentos. O que é que isso significa? Significa que nós, como bons portugueses, gostamos sempre que as pessoas... Estar à mesa e comer bem. E que as pessoas comam bem. Exatamente. O português ainda tem muita noção que se a pessoa não come bem é porque está doente e alguma coisa se passa. É verdade. Portanto, não ser tão exigentes com os nossos idosos. E há alguns nutrientes que são fundamentais, não é? Falo da parte vitamínica, a vitamina B, a vitamina D, dos alimentos que tenham. Falo do ferro, devido às anemias que podem ocorrer no idoso. Falo também do cálcio, por causa dos problemas ósseos que podem existir com a idade. São alimentos fundamentais ou nutrientes fundamentais para termos na nossa alimentação. E depois as coisas que também devemos evitar, não é? Evitar, por exemplo, o sal. Temos inúmeros casos de hipertensos no idoso, ainda mais frequente esta patologia da hipertensão, portanto o sal podemos cortar, o açúcar devido à diabetes, portanto os consumos, tanto do consumo de álcool também, que pode ser prejudicial. Rodrigo não chega a ser idoso já. Pois, exato, e tem que fazer estes sacrifícios todos, mas é como eu costumo dizer. As pessoas também, nós temos que ter alguma atenção e alguma simpatia por esta fase da nossa vida, que vamos todos lá chegar obviamente, porque nós trabalhamos a vida toda e também temos o direito de fazer algumas coisas enquanto somos idosos, não nos podem cortar tudo. Exato, portanto, exato. Tudo com conta, peso e medida, sabendo que há nutrientes que são fundamentais para depois envelhecermos melhor. Muito bem. E quanto à hidratação, a Maria pergunta como convencer um idoso com problemas de incontinência a beber água e manter-se hidratado. Eu acrescento ainda, um idoso deve beber que quantidade de água por dia? Isto é um tema sempre muito presente em quem é cuidador, quem tem relação
relação Claro. próxima com idosos. É assim, nós não podemos esquecer que a hidratação também não vem só dos líquidos, está bem? Que também vem dos alimentos, mas as guidelines internacionais o que nos dizem é que um homem deve beber em média, ou deve hidratar em média 2,5 litros, mesmo na fase idosa. Em média por dia. Por dia, e a mulher 2 litros. Está bem? Pronto, isto é fundamental. Aqui nós levantamos 2 problemas, não é? Não é só a parte da hidratação, mas é a parte da incontinência. Volto a referir que nós temos que sempre saber a pessoa que temos à nossa frente, não é? Nós temos que ter um idoso que percebe o que é que nós estamos a dizer e a importância de uma boa hidratação. E uma boa forma de explicar é explicar quais é que são as consequências da desidratação. Pronto. Há inúmeros internamentos hospitalares devido a idosos desidratados. Podem causar esta desidratação, pode causar, nomeadamente, alterações neurológicas, pode causar infecções urinárias. Sim, as confusões que os mais velhos fazem às vezes. Muitas confusões e às vezes pensamos que a pessoa que temos à nossa frente tem uma infecção ou que já é a sua demência que está a avançar, mas não, é por estar desidratado. Depois, infecções urinárias, como eu estava a dizer, também pode ser uma grande consequência da desidratação. A obstipação, que depois também, para além de ser uma situação desconfortável e causador, também pode dar alterações neurológicas. Portanto, mais do que convencer, não é convencer, é explicar ao nosso idoso a importância de uma boa hidratação. Em relação à incontinência, nós temos que perceber se estamos a falar de uma pessoa que tem urgência urinária ou de uma pessoa que realmente é incontinente. Se uma pessoa é incontinente, em princípio, o nosso idoso incontinente tem fralda, não é? Aqui os cuidados não é tanto de explicar porque é que tem que hidratar. Aqui a questão principal é uma boa higiene da fralda para que depois não haja as infecções e as cáries, etc. Pronto. Outra situação é a urgência. Realmente é complicado dizer uma pessoa para beber água se depois de beber água tem que ir a correr para a casa de banho para fazer as suas necessidades. O que é que acontece aqui? Há alguns truques que se calhar podemos pensar. Se a pessoa estar em casa, ter horários de hidratação. Está bem? Pronto. Os horários de hidratação faz com que, se eu sei que vou hidratar, vou beber e a seguir vou à casa de banho, ter horários porque estou mais perto da casa de banho, etc. Outra situação e um grande problema durante esta fase da vida é o levantar de noite para ir urinar, portanto restringir um bocadinho a hidratação, a ingestão de beber água muito próximo da hora de dormir. Exatamente. Claro. Quando se está fora de casa também não é a questão dos horários, mas ter posições estratégicas, estar perto da casa de banho e se calhar não beber tanta água nestes sítios. Pronto. Um bom truque para controlarmos a hidratação nos idosos e para percebermos é realmente não fazermos o idoso beber se possível, beber da garrafa, pronto, nem companhinhas, etc. Servir, nem que seja companhinha, mas servir sempre o copo, porque assim temos a garrafa de água e sabemos exatamente o que é que já se foi da garrafa de água, está bem? E mais uma vez, portanto, tirar da garrafa para o copo e dar-lhe o copo a beber. Depois já não há desculpas de bebeu, não bebeu, fez e vazou. Não. É o que está na garrafa, é o que sobrou ao final do dia. Pronto. E mais uma vez ver a pessoa que temos à frente. Infelizmente há pessoas e idosos, obviamente estamos a falar desta população que não vão entender e é uma grande luta que têm que hidratar, mas tentar às vezes, se não é com água, chá também, tentar alimentos ricos em líquidos que possam também fazer uma boa hidratação. Ok. A Ana Lúcia queixa-se da falta de sono. É também. A idade também pode trazer alterações no sono. Quais é que são os conselhos, dicas úteis para combater estas dificuldades? Pronto. Em relação ao sono, há aqui algumas coisas que nós temos que perceber. Nós, quando falamos que dormimos pouco, ou o idoso quando fala que dorme pouco, nós temos que perceber se realmente dorme pouco. Nós temos inúmeras pessoas na consulta a dizer: eu não durmo nada, eu acordo às 5 da manhã e já não prego o olho, eu levanto-me com as galinhas, etc. Mas depois há uma pequena pergunta que temos que sempre fazer: mas a que horas é que se deita? Pronto, primeiro ponto. Nós temos pessoas que se deitam às 8 da noite. Se eu me deito às 8 da noite e eu acordo às 5 da manhã, eu já dormi otimamente bem. Pronto. Exato, isso é que, pronto. Obviamente que o sono profundo é diferente na população idosa, a qualidade do sono pode não ser tão boa, mas nós calculamos que mesmo na população idosa entre 7 e 8 horas são suficientes para dormir. Pronto. Portanto, a primeira coisa é perceber se realmente estamos a dormir ou se não estamos a dormir. Outra situação, se não estamos a dormir,
é se conseguimos identificar uma causa. Eu não durmo porquê? Porque me levanto à noite para ir à casa de banho. Eu não durmo porquê? Porque estou ansioso. Eu não durmo porque não durmo. Pronto. E depois, outra situação engraçada é, eu não durmo durante a noite. Então como é que passa o seu dia? Bem, eu acordo, tomo um pequeno almoço e durmo um bocadinho. Depois almoço, depois vou cochilar um bocadinho a ver televisão. Quer dizer, aqui, como não há muitos idosos que estão fechados em casa, não há muito o que fazer, acabam por fazer os seus cochilos, não é, durante o dia, e depois acabam por não dormir à noite. Esta é outra situação que temos de ter atenção. Isso não compensa, uma coisa não compensa a outra. Não compensa porque o sono é diferente, também não é da cama, a qualidade de sono é completamente diferente. Mas faz com que não tenhamos sono depois à noite. Pois, pronto. claro. Obviamente que conseguindo identificar a causa é tentar, se a causa é ansiedade, etc., tentar tirar a causa que está a provocar a insónia. Se a causa são os cochilos diários, é ter mais atividade física para... Essa é outra questão que também queria falar, é que o dia é importantíssimo. Se nós tivermos um idoso ativo, quanto mais ativo tiver, quer fisicamente, quer psicologicamente, estimulado a nível neurológico, com exercícios, com os sudokus, etc., nós temos pessoas que dormem melhor, porque realmente durante o dia também gastaram energia para dormir bem à noite. Obviamente que em último caso e com as devidas precauções, há medicações que podem ajudar a dormir também. O Rodrigo falou aí da ansiedade e é também temos aqui uma pergunta da Cândida sobre esse tema. Ela pergunta se existe alguma relação entre fazer confusões quando estamos mais ansiosos, portanto entre a confusão e a ansiedade, e se é possível diminuir esta sensação de ansiedade sem diminuir a vitalidade. Pronto. Estamos a falar naturalmente das pessoas mais idosas. A parte da ansiedade no idoso, nós na medicina geral e familiar temos uma classificação do ciclo de vida através das várias etapas que vamos passando. Pronto. E esta última etapa da nossa vida é muito caracterizada por esta parte da ansiedade e mesmo da depressão. Porque estamos numa altura em que estamos sozinhos, porque estamos numa altura que perdemos os nossos entes queridos, muitas vezes o nosso companheiro ou a nossa companheira de toda a vida, e sentimos que já não somos tão úteis, sentimos também que não conseguimos fazer o que fazíamos e que gostávamos de fazer. Isto são inúmeras situações que causam ansiedade. Agora, a ansiedade causar a confusão, isso no idoso, mas também no jovem. Certo. Pode causar, okay. Sim. Obviamente que é uma parte que estamos a falar da parte mais psiquiátrica, mais neurológica por vezes, mas obviamente que tudo que mexe com o sistema nervoso e nomeadamente a ansiedade pode criar períodos de confusão. Claro. Mais frequentes no idoso, mas também no jovem pode acontecer. Rodrigo, temos sempre tendência de associar, enfim, o avançar na idade com as falhas de memória. A Maria e a Júlia têm uma pergunta em relação a isto, em relação à questão das falhas de memória. Quando é que sabemos que essas falhas num idoso são sinal de doença? Porque as falhas acontecem, não é? E podemos ir relativizando, não é? Convivemos com o idoso, não é normal. Eu digo muitas vezes à minha mãe, eu também me esqueço de onde é que pus a chave, enfim. Mas quais é que são os sinais de alerta para procurar ajuda quando o tema é falhas de memória? Essa linha é muito complicada. Sei que é uma pergunta difícil. É uma linha que talvez sim é muito complicado também sabermos exatamente quando valorizar ou não. Há uma coisa que eu não gosto muito que os meus doentes digam, é justificarem as coisas com isto é da idade. Nós não tratamos idades, nós tratamos pessoas. Pronto, é a primeira coisa que nós temos que perceber. E os esquecimentos, obviamente, também há outra coisa que eu digo, que um bocadinho contrário ao que acabei de dizer, é que, quer dizer, o nosso cérebro tem exatamente a nossa idade, não é mais novo nem mais velho, portanto, à medida que o tempo vai passando, também vai tendo... Bom, ainda que eu ouça muitas vezes a minha mãe, que tem 88 anos, vai fazer agora 89, dizer, mas eu sinto-me com 30, a minha cabeça parece que tem 30 anos. Mas isso é espetacular. É espetacular. E é ótimo. Mas pronto, não é um cérebro velho, mas é um cérebro com mais experiência, vamos dizer assim. Certo, ótimo. Aqui a questão é, nós temos que perceber se estas falhas, por exemplo, são constantes e permanentes. Eu posso me esquecer do que é que eu saio da cozinha e vou para a sala para fazer alguma coisa, eu posso me esquecer do que é que ia fazer, mas depois lembro-me, passado um bocadinho, se eu me concentrar consigo me lembrar, ou fico completamente sem saber o que ia fazer. Pronto. A percepção também é muito importante. Será que quando eu falo com o meu pai ou com a minha mãe
ele entende o que eu estou a dizer, ele consegue raciocinar e perceber aquilo que eu estou a dizer, pronto. E quando ele vê televisão, ele percebe o que é que está a ver, ele realmente acaba de ver um programa e eu consigo discutir as coisas, ele lembra-se o que é que viu, porque esta memória muitas vezes visual e de televisão é muito prende-nos mais e conseguimos lembrar melhor. Portanto, há situações que nós podemos ir avaliando. Agora, obviamente, se a pessoa não percebe, se a pessoa se esquece frequentemente e permanentemente, isto quer dizer, não se lembra, como é que se chama aquela minha vizinha, como é que se chama? É a Cidália. Muito bem. Mas esquecer-se completamente do nome. Cidália é nome do vizinho, eu gosto. Por acaso não é da minha vizinha, podia ser, mas foi o nome que veio à cabeça agora. Mas pronto, depois, mesmo as escalas neurológicas e o núcleo de demência tem alguns quadros bons que as pessoas podem procurar na internet e ver, e fala muito disto do esquecimento, se é permanente, se não é permanente, se é muito frequente. Fala também da capacidade de raciocínio, quer dizer... É falha de memória quando nós não... Pode acontecer, não sabemos exatamente para que é que serve a chave. Por exemplo. Se não sabemos, aí já é uma já é situação... um sinal... Porque é uma coisa do dia-a-dia, porque é uma coisa... Vá lá, podemos pôr nestes termos uma coisa óbvia, não é? E Sim. se esquecermos, obviamente que sinal de alerta. Depois há outras coisas que nós podemos fazer, não é? Temos sempre o apoio do nosso médico de família, que poderá, se nós desconfiarmos destas alterações de memória, poderá fazer uma investigação, não é? Claro. Pronto, porque muitas vezes estas alterações da memória podem estar relacionadas com outras situações que podemos corrigir, podem estar relacionadas com alterações nas análises que podemos corrigir, podem estar relacionadas com outras situações que até são corrigíveis, não é? Claro. Portanto, caso de dúvida, procurar um médico, porque há investigação a fazer e há depois medicação, se for o caso, para e fazer orientação também. para fazer. A Alice vem também com este tema porque conta-nos, enfim, que teve um AIT, um acidente isquémico transitório, e diz que depois disso começou a ter falhas de memória. E então pergunta se pode haver alguma relação ou se pode ser um sinal de demência, enfim, está preocupada. Pode haver relação. A grande diferença do AIT e do AVC é o tempo que dura o episódio, está bem? Pronto. E obviamente os danos que pode causar, mas não deixa de haver uma agressão cerebral. O que é que isto significa? Se o oxigênio não chega de forma correta a uma determinada área cerebral, as células acabam por morrer, não é? Uhum. E depois esta agressão pode, se for no local cerebral que é da memória, pode afetar. É uma das causas. Agora, se é certo que afeta, depende de caso para caso, não é? Claro, mas pode afetar, claro. É uma realidade. Bom, já falámos aqui de envelhecimento ativo, de exercício físico, que tem um papel fundamental nesta fase da vida também. O Carlos pergunta qual a importância do exercício físico, qual deve ser a sua regularidade no idoso. Também pergunta se há movimentos aconselhados, por exemplo, para idosos que estejam acamados ou idosos que tenham mais dificuldade em se movimentar, em se mexer, se há alguma coisa que esteja mais orientada e seja mais específica que o Rodrigo possa sugerir. Mais uma vez, olhar para a pessoa que temos à nossa frente. Eu às vezes vou correr e há pessoas nos seus 70, 75 anos que passam por mim numa velocidade e eu nunca mais os vejo. Portanto, nós temos idosos com uma capacidade física incrível que parecem jovens de 20 anos e aí não, quer dizer, se nós não temos a parte óssea está bem, se a nossa parte cardiovascular, pulmonar, não temos queixas e não temos patologias que façam dosear o esforço, nós temos carta verde para o fazer, obviamente. Depois, mas as normas dizem-nos mais ou menos que o ideal para o idoso é fazer meia hora de desporto por dia, 5 dias por semana. Pronto. O desporto tem que ser adaptado a quem temos à nossa frente. Qualquer tipo de desporto, caminhada, corrida, natação, o yoga, pilates, isso é fundamental. Se nós temos, obviamente que eu não vou dizer uma pessoa que tem umas artroses enormes em cada joelho, que para ir para a praia correr, claro que não. Mas há desportos que pode fazer, se calhar desportos mais
a nível de piscina, hidroginástica, exato, por exemplo. com calma, que a água está a uma boa temperatura, que os exercícios são muito adaptados às pessoas que nós temos à nossa frente. Uma boa caminhada, de qualquer maneira, é sempre. Sempre. Obviamente que nós temos que perceber a nível de peso da pessoa, temos que perceber a nível ósseo como é que a pessoa está e se aguenta essa caminhada. Para fazer a caminhada e chegar cheia de dores em casa e ficar 3 dias de cama, não vale a pena caminhar, Pois, está bem? claro. Pronto. Mas há exercícios e hoje em dia temos os filhos que procurem na internet e no YouTube, temos imensas coisas adaptadas, temos só o facto de a pessoa se mexer e o idoso se mexer, de que forma for, já é melhor do que ficar parado. Muito Portanto, bem, qualquer muito coisa é sempre benéfica. Ok. Rodrigo, este tema dava para muito mais perguntas. Nós recebemos bastantes perguntas muito em volta destas questões, grandes questões que lhe colocámos aqui. Eu agora quero fazer a minha pergunta, não é? Eu já estou a caminho enfim, de ser uma pessoa idosa. Estou na meia-idade. Tenho um conselho para mim, enfim, para chegar bem a essa altura? A prevenção é sempre a nossa melhor arma. Se nós tivermos uma vida saudável, se tivermos uma boa alimentação, se tivermos as nossas horas de sono, se fizermos desporto, se mesmo a parte do lazer, porque o bem-estar não é só o desporto, etc. O que nos dá gozo, o que nos dá prazer fazer também, se formos pessoas felizes, envelhecemos muito melhor. E isso são os grandes chavões para chegarmos bem à idade idosa. Mas é prevenção, vida saudável, alimentação saudável, boas horas de sono, reduzir níveis de ansiedade, e para isso temos, se gostamos de ler, lemos, se gostamos de pintar, pintamos, se gostamos de dançar, dançamos. Importa que estejamos bem para chegarmos bem quando há a idade idosa. E se gostamos de trabalhar, trabalhamos. Trabalhar também. Pronto, uns gostam mais que outros, mas... Muito bem. Bom, obrigada, Rodrigo, pela disponibilidade em participar neste podcast. Foi Obrigado, ótimo, pelas respostas e pelos conselhos que foram tão úteis e que nos deixou aqui. Prometemos voltar com outros temas, com os nossos melhores especialistas. Siga o podcast Hospital da Luz e subscreva todos os nossos programas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.